Com a guerra entre Rússia e Ucrânia se espalhando agora para o território russo, vemos uma reviravolta que agravará a situação da Ucrânia, com a perda do seu segundo maior patrocinador de armas e dinheiro. Por que a Alemanha está virando as costas para a Ucrânia? Por que nesse momento? E quais serão as possíveis consequências para a Ucrânia? Bem-vindos ao canal Geopolítica. Já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos. Já deixe nos comentários qual a sua opinião nessa guerra entre Rússia e Ucrânia. A guerra entre Rússia e Ucrânia é um conflito do qual não conseguimos vislumbrar um final num futuro próximo. Isso se deve ao fato de que os países que apoiam a Ucrânia têm medo do que pode acontecer caso parem de financiar o governo de Kiev e a Rússia vença e expanda sua área de poder a outros países vizinhos. Porém, uma notícia tem sacudido a Europa e certamente a Ucrânia na última semana. Essa notícia é referente à Alemanha, que até o momento é o segundo maior doador de armas e dinheiro à Ucrânia e anunciou que para o próximo ano irá diminuir consideravelmente o orçamento de ajuda ao país na guerra contra a Rússia. Essa notícia certamente traz descontentamento e preocupação a todos os países que apoiam a Ucrânia, e principalmente para Zelensky, que desde o início da guerra vem solicitando cada vez mais ajuda aos Estados Unidos e Europa, embora esse grupo de países já venha demonstrando descontentamento com o governo ucraniano, sabidamente um dos governos mais corruptos do mundo. Mas embora essa notícia da diminuição da ajuda esteja sendo discutida pelo governo alemão, ela vem em combinação com a notícia do resultado das investigações de quem são os responsáveis pela explosão dos gasodutos Nord Stream 1 e 2, em setembro de 2022. Esses gasodutos levavam gás da Rússia à Alemanha e, consequentemente, ao resto da Europa, e estavam sendo usados mesmo com a imposição de sanções contra gás e petróleo russos em 2022. Até que, em setembro, uma explosão misteriosa nos dois gasodutos no Mar Báltico interrompeu esse fornecimento, levando a Alemanha a uma severa crise energética, obrigando-a a procurar por alternativas de fornecimento que, surpreendentemente ou não, veio dos Estados Unidos. The border of Ukraine again, then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. Após essas explosões, os governos sueco, dinamarquês e alemão estavam investigando as causas e responsáveis pela explosão, mas Suécia e Dinamarca abandonaram as investigações alegando não terem obtido provas suficientes. Já a investigação alemã levou, curiosamente, a uma equipe de 6 militares e civis ucranianos, do qual sabemos apenas o nome de Volodymyr Juravlov, que era um mergulhador profissional capaz de descer a profundidades na qual estavam os canos do Nord Stream 1 e 2. Após a conclusão das investigações, a Alemanha enviou uma ordem de prisão para Volodymyr Juravlov, que residia na Polônia. Essa ordem de prisão foi enviada ainda em junho. Porém, a Polônia informou que, devido a trâmites burocráticos, não conseguiu prendê-lo a tempo, e recentemente informou que ele havia saído do país no início de julho. Isso levanta questões também quanto ao envolvimento polonês, tanto na explosão quanto para encobrir e ajudar Volodymyr a sair do país antes de ser preso. Durante a investigação alemã, foram feitas ligações entre a equipe sabotadora Zaluzhny, que era comandante em chefe ucraniano e hoje é embaixador ucraniano no Reino Unido, e o próprio Zelensky, que foi quem autorizou a ação. Logo após as explosões em 2022, Ucrânia e Rússia trocaram acusações. Para a Rússia, explodir os gasodutos não teria sentido, pois eles já controlavam as torneiras. Porém, a Ucrânia tinha interesse em acusar a Rússia, pois isso poderia ser visto como um ataque contra a soberania europeia e em território europeu, o que, se fosse confirmado verdadeiro, arrastaria a OTAN para o conflito. Além do fato de que esses gasodutos tirariam uma renda de bilhões de dólares ao ano da Ucrânia, por não passarem por seu território. O certo é que, após a divulgação dessas informações, o clima entre a Ucrânia e seu segundo maior financiador na guerra não está dos melhores, e a opinião pública alemã começa a pressionar o governo por investir esses bilhões que têm sido doados à Ucrânia dentro do próprio país. Mas com essa diminuição drástica na ajuda alemã, quais são as possíveis consequências para a Ucrânia? Bom, obviamente, nada boas. A Ucrânia depende inteiramente da ajuda externa. Para se ter uma ideia do montante, dos 15 bilhões de euros já doados pela Alemanha, 10 bilhões são de ajuda militar, incluindo tanques e defesa aérea.
Sem isso, a Ucrânia fica extremamente vulnerável aos ataques russos, o que obviamente levará à perda de ainda mais territórios e diminuição na capacidade de ofensivas para retomar territórios e repelir ataques. Essa diminuição na ajuda acarretará também em uma sobrecarga na dependência ucraniana dos outros países aliados, como Estados Unidos e Reino Unido, podendo levar a atrasos nas entregas de equipamentos devido a limitações de produção e logística. Essa interrupção na ajuda alemã também levará a um grave impacto moral e psicológico, tanto nas forças armadas ucranianas quanto nos outros países que a apoiam, levando a um possível aumento na tensão entre os países membros da OTAN e União Europeia, o que levará outros países a reconsiderarem a ajuda, visto que, de modo geral, o descontentamento da população europeia tem aumentado muito em relação a toda essa ajuda que tem sido enviada à Ucrânia, e que esses países jamais verão o dinheiro de volta.